Boa noite, pessoal do terceiro ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente qual hora que vocês vão assistir. Conforme prometido, combinado com vocês, iremos gravar mais vídeos para esse fim de semana, agora relativos ao capítulo 2. Semana passada foram feitos os vídeos relativos ao capítulo 1, Industrialização Brasileira. Agora a gente vai tratar sobre a economia brasileira após a abertura política. Nas aulas durante a semana, eu já tinha feito a introdução desse conteúdo, né? Falando do primeiro slide, que foi o contexto econômico em que o Brasil esteve inserido logo após o processo de abertura política do país, né? Dando continuidade a essa nossa análise, nós iremos falar do que passou a ocorrer no primeiro governo existente, né, após esse processo de abertura de abertura política de redemocratização do país, que foi o governo de José Sarney. A proposta que surgiu no período foi de procurar desenvolver um amplo programa de privatização de empresas estatais, já que o Estado brasileiro ele era detentor, ele era controlador de um grande número de empresas que se entendia já nesse período da década de 80 que não deveriam ser empresas controladas pelo Estado, como, por exemplo, muitos bancos, empresas do setor minerador, empresas do setor siderúrgico, empresas de telecomunicações, enfim, vários são os exemplos. Então, no caso, com esse processo de privatização, o papel do Estado, na medida em que essas empresas deixassem de pertencer ao Estado para pertencerem ao poder privado, o Estado ele teria a função de ser um fiscalizador e um criador de regulamentações, né? Iria regulamentar, estabelecer regras ou normas de funcionamento e realizar a fiscalização sobre a qualidade do funcionamento desses serviços, dessas empresas que viriam a passar por um processo de privatização, né? Só que no governo do José Sarney, esse programa de privatizações ele não andou muito, tendo em vista que a crise econômica, a inflação elevadíssima, outros problemas de ordem econômica que aconteciam no país, terminou retardando o andamento dessas transformações na economia que o país precisava ter. No início dos anos 90, né, após o governo do José Sarney, teve início o primeiro governo do país que foi escolhido a partir do voto da população, né? Primeiras eleições com a participação popular, diretamente, após a redemocratização do país. E no governo Collor, ele foi um governo que foi deposto, né, e que foi um governo que, desde sua origem, levantou muita polêmica, né? Foi um governo que enfrentou problemas de ordem tanto econômica como também de ordem política, né? Do ponto de vista econômico, por exemplo, os planos Collor, plano Collor, ele teve como uma característica marcante que ficou na memória do brasileiro a questão do confisco, né, de depósitos bancários. Para valores atuais, né, já que a moeda na época era outra, era mais ou menos o seguinte: as pessoas só poderiam fazer uso dos seus dinheiros que tinham depositados nos bancos com valores até 8 mil, o equivalente em valores de hoje a 8 mil reais, enquanto que todo o valor acima desse limite que foi estabelecido, os proprietários desse dinheiro só poderiam reaver, né, ter de volta esse dinheiro a partir de 1 ano e meio, de acordo com taxas de juros estipuladas pelo próprio governo, né? Há quem diga que muita gente teve que lutar na justiça para conseguir receber esse dinheiro de volta. Então, isso desgastou bastante, né, já que foi um plano que não deu muito certo. A ideia do governo era fazer com que esse dinheiro pudesse estar disponível para o desenvolvimento de projetos econômicos do governo Collor, que, na verdade, não conseguiu se concretizar na prática, né? Outra proposta do governo Collor foi dar uma forte acelerada no processo de privatização. A ideia dele era diminuir
o tamanho do Estado, né? Mais ainda do que o que já tinha sido iniciado no governo do Sarney, porque, na verdade, não adiantou muito, né? Outra ideia, né, era a eliminação do monopólio do Estado em alguns segmentos, como, por exemplo, na exploração do petróleo, permitindo que empresas petrolíferas de outros países também pudessem realizar o trabalho de exploração que até então era monopolizado pela Petrobras. Outro traço marcante, né, desse período do governo Collor foi a abertura da economia, né, a retirada de tributações para produtos importados, não só a facilitação para a entrada de produtos estrangeiros, já que houve uma redução considerável das tarifas, dos impostos, como também a permissão, as facilidades que foram criadas para a entrada de empresas multinacionais a partir desse período, né? Só que como o governo do Fernando Collor de Mello caiu, né, os processos de privatizações, eles tiveram, na verdade, continuidade nos governos de Itamar Franco, que era o vice do Fernando Collor e assumiu após o impeachment do presidente, né? E também teve continuidade esse processo de privatização no governo do Fernando Henrique Cardoso, né, que governou por 2 mandatos entre 1995 e 2002. É bom sempre lembrar que foi no governo do Fernando Henrique Cardoso. Na verdade, o Plano Real ele foi projetado, implantado nos meses finais do Itamar Franco, que teve continuidade em um período de grande estabilização da economia brasileira no primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso. Nesse período, né, já com a forte chegada de capital estrangeiro no país, o Parque Industrial Brasileiro ele passou por um processo de modernização considerável. Por quê? Porque com a abertura econômica ficou mais fácil e a valorização da moeda brasileira ficou mais fácil importar um aparato industrial de outros países, né, que permitiu que o Brasil tivesse uma ampla modernização e um crescimento substancial de produtividade. O lado negativo disso é que, na medida em que as indústrias brasileiras começam a passar por um forte processo de modernização, se tornou flagrante o que a gente pode chamar de desemprego estrutural, que é aquele desemprego causado pela substituição do homem por máquinas, né, nesse processo de mecanização, nesse processo de automação industrial que passou a ser muito forte na economia brasileira. Seguindo adiante, né, nesse período também, muitas empresas brasileiras não conseguiram se tornar competitivas, né? Consequência negativa dessa abertura econômica foi a falência de muitas delas, justamente por não conseguirem se tornar competitivas. Algumas empresas, por exemplo, no ramo de eletrônicos, de eletrodomésticos, não conseguiram ser fortes o suficientes para se manterem vivas no mercado. Então, isso gerou falência de muitas delas. Os produtos, muitos deles tiveram um ganho importante de qualidade, né? Porque com essa modernização tecnológica que o país passou a vivenciar, a qualidade e a maior competição entre empresas de um mesmo setor fez com que se tivesse um grande ganho de produtividade, de qualidade do que era produzido, né? A concorrência forte entre elas foi outro aspecto marcante, né? Isso fez com que houvesse uma redução na média de preços, mantendo condição de qualidade boa. Justamente isso gerou uma situação de falência para aquelas empresas que não conseguiram melhorar a qualidade dos seus produtos e praticar preços baixos a ponto de serem competitivos, né? Nesse momento, né, ao longo dessa década de 90, foi marcado também pela forte chegada de empresas multinacionais ao Brasil, de vários segmentos, eletrônicos, automobilísticos e outros segmentos, né? Sendo que foi nesse momento também que começou a haver uma maior dispersão pelo espaço geográfico brasileiro das indústrias, que até então eram enormemente concentradas na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo. Então, apesar de já existirem outros polos industriais por outras áreas do Brasil nesse período, nesse momento aqui, muitas empresas que chegaram e outras que foram se expandindo,
elas passaram a buscar outras regiões brasileiras, já que foi havendo uma melhoria no que diz respeito à infraestrutura, a transportes, à ampliação de mercado consumidor, e outras regiões se tornaram atrativas, né, também com mão de obra bem mais barata. Outro aspecto que a gente pode destacar, né? O processo de privatização no Brasil e de concessões que o governo passou a desenvolver, ele abrangeu principalmente os setores de transportes, transporte rodoviário, várias rodovias passaram por privatizações, ferrovias também tiveram o mesmo destino, empresas fornecedoras de energia, concessionárias de energia, o sistema de telecomunicações, foi nesse período que começou a haver um processo de massificação da telefonia no Brasil, o preço se tornou mais acessível e a telefonia celular invadiu o mercado brasileiro, praticamente universalizando a oferta desse serviço, né? O que a gente pode considerar de aspecto negativo disso é que, na medida em que esse processo de modernização tecnológica foi acontecendo e foi havendo a privatização, muitas empresas, ao serem privatizadas, havia a dispensa de muitos trabalhadores, né, já que as empresas iriam fazer ajustes orçamentários e demitir aquela parte da mão de obra que eles entendiam que fosse subutilizada, né. O poder ele foi se tornando mais concentrado nas mãos de vários grupos empresariais, já que foram esses grandes grupos empresariais que tiveram capital suficiente para fazer a aquisição dessas empresas nos leilões de privatização, além de que questiona-se muito o que o Brasil fez com o dinheiro arrecadado com essas privatizações das empresas estatais, né? O lado positivo, né, que o Brasil, na medida em que as empresas se modernizam e buscam tecnologia no exterior para se tornarem mais competitivas, isso gera um processo de modernização na produção industrial brasileira, né? O governo passou a arrecadar mais, já que muitas dessas empresas que foram privatizadas tiveram esse destino justamente pela alegação de que eram empresas que davam prejuízo, eram empresas deficitárias, e isso contribuiu para o maior equilíbrio orçamentário do governo, né? Já que a diferença entre despesas e receitas, gastos e arrecadação, se tornou melhor para os cofres do país, tá? Seguindo adiante, ainda falando dessa mesma temática, né, abertura comercial, privatizações e concessão de serviços no Brasil, na década de 90, muitas críticas ocorreram em relação à privatização, porque defende-se de que a qualidade do serviço não melhorou na proporção que se esperaria, além de que o que foi prometido que seria feito com os recursos arrecadados com a privatização, na verdade, não teve a aplicação que foi prometida, né, que seriam investimentos sociais, e boa parte terminou indo para o pagamento de dívidas do país, né. Além disso, né, para gerenciar e estabelecer uma participação do Estado nesses setores que passaram por um processo de privatização, o governo criou o que nós conhecemos como agências reguladoras, né? E aí cada segmento que passou por um processo de privatização foi criada uma respectiva agência para fazer a fiscalização, a autorização de determinadas ações sob intervenção do Estado, como a ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anatel de Telecomunicações, a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, né, para gerenciar o funcionamento das rodovias que passaram por esse processo de privatização, a ANS, relativa à saúde, né, a Agência Nacional de Saúde, é essa aqui que analisa, né, e autoriza, por exemplo, os reajustes dos planos de saúde, né, e a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, e existem outras, né, mencionamos aqui algumas das mais importantes, tá? Nesse período, também passou a haver uma forte entrada de capital estrangeiro no país. Isso teve prós e contras, né? Por exemplo, a redução da dependência do capital especulativo, já que, na medida em que mais capital estrangeiro vai entrando no Brasil, esse capital estrangeiro, em grande parte, era capital produtivo, ou seja, aquele capital que a aplicação dele
vai gerar produção na indústria, no comércio, no serviço, vai gerar contratação de trabalhadores, vai gerar emprego. Enquanto que o capital especulativo, que a economia brasileira teve um período com forte dependência dele, é um capital que o investidor aplica puramente esperando obter vantagens, lucros, em função das taxas de juros altas que eram praticadas, né? Aí um lado negativo, né, um contra dessa forte entrada do capital estrangeiro, é que, na medida que uma multinacional se instala no país, a cada ano ela remete para o país de origem, né, ela faz a remessa de boa parte do dinheiro, do lucro obtido para o país de origem. Essa maior remessa de lucros é ruim por quê? Porque é um dinheiro que não fica no país em que essa riqueza está sendo gerada, mas sim vai retornar para o país de origem. Além de que o pagamento dos royalties vai retornar também para o país de origem. O que seria isso, os royalties? Por exemplo, uma indústria do setor farmacêutico, ela desenvolve um medicamento e aí toda vez que uma caixa daquele medicamento é vendido, parte do valor ali obtido será direcionado para o país de origem, onde está o laboratório que desenvolveu aquele medicamento e o cientista, o pesquisador, que desenvolveu aquele estudo até chegar à produção daquele remédio. Então, não só a remessa de lucros, mas o pagamento de royalties fez com que dinheiro gerado aqui fosse para outros países, né? Outros aspectos ainda que a gente pode considerar em relação a esse período da década de 90 é que o Brasil, apesar de ter passado por um processo de abertura econômica, ele ainda foi considerado muito fechado para os padrões de outros países. Por exemplo, no início dos anos 2000, ainda se considera que o Brasil, né, nessas duas primeiras décadas dos anos 2000, ainda se considera que o Brasil ainda cobra muitas tarifações elevadas para produtos importados, e isso gera uma situação de desconfiança, né, para quem quer investir por aqui, né? Esse processo de desnacionalização da economia brasileira passou a gerar um superávit, né, já que muitas empresas que eram até então estatais eram consideradas deficitárias. Na medida em que elas passaram a ser vendidas, o Brasil passou a ter um maior equilíbrio, né, na sua balança de negócios. A sequência prolongada de déficits, né, de prejuízo, ela foi sendo revertida, né? E outro aspecto importante a ser considerado, né, aqui é que essa modernização da economia brasileira, com a facilidade de importação dessas tecnologias vindo de fora, ela chegou também ao campo. A possibilidade de modernizar o maquinário, né, os equipamentos agrícolas, a produção agropecuária do país, fortaleceu esse setor e tornou a economia agropecuária do Brasil bastante competitiva, né, com a participação crescente do Brasil no mercado externo. O Brasil, a cada ano, isso continua até os dias atuais, a cada ano o Brasil ele cresce fortemente no setor agro, né? O agronegócio brasileiro ele tem se tornado muito competitivo e muito forte, tendo importante participação na geração de riquezas do país, tá? Seguindo adiante, né, vamos falar sobre a estrutura e distribuição da indústria brasileira, né? A participação, a composição da atividade industrial no total das riquezas do país. Segundo dados de 2013, a atividade industrial ela representou 28% do PIB brasileiro. Como a economia brasileira, desde 2013, vem enfrentando forte crise econômica, essa participação ela caiu. O Brasil ele tem passado por um processo de desindustrialização e redução proporcional da atividade industrial no total das riquezas geradas pelo país, né? Aí alguns setores de destaque que a gente pode colocar, né? Alimentos e bebidas, derivados de petróleo, biocombustíveis, a indústria automobilística também, o setor químico, o setor farmacêutico. O Brasil ele deixa muito a desejar no que diz respeito à indústria que utiliza tecnologia avançada, tendo em vista que o Brasil é um país que, apesar de ter tecnopolos, que são os parques tecnológicos, geradores de tecnologias, não há um grande comprometimento, historicamente falando, né, do governo brasileiro investir maciçamente, investir pesadamente em educação, em ciência e tecnologia para
dá ao Brasil uma condição de destaque na produção industrial nesses setores que fazem uso de tecnologia avançada, né? Alguns aspectos positivos da atual dinâmica da indústria no Brasil, né, devem ainda ser mencionados. Eu fiz um destaque aqui para uns itens contidos aqui na página 36, eu quero que vocês atentem com relação a isso, o material que, na verdade, esse último item aqui, eu vou até fazer a exclusão desse tópico aqui. Deixa eu voltar aqui, rapidinho. Opa. Vamos lá, peraí. Gravando, mas eu tiro isso aqui rapidamente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Na verdade, são problemas, né, que dificultam, que geraram dificuldades, né, para uma ampliação maior da atividade industrial do Brasil, né. E aqui são alguns aspectos aqui existem até hoje. Vamos analisar aqui. Por exemplo, a energia brasileira, até hoje ela é relativamente cara, apesar de que tem sido feito muitos investimentos em fontes energéticas alternativas para dar suporte à expansão do consumo, né, o aumento de demanda por esse serviço no país. Então, vem sendo realizados muitos investimentos na energia eólica, energia solar, que são energias consideradas limpas e renováveis. A flutuação cambial, o que é isso? São as oscilações de valor da moeda brasileira em relação ao dólar. Isso, essa situação de instabilidade, é algo que pode gerar dificuldades dependendo do segmento em que se atua. Se a atividade industrial depender, por exemplo, muito da importação de insumos, de equipamentos, de máquinas, de matérias-primas, isso vai gerar dificuldade se a moeda brasileira estiver desvalorizada, como na proporção atual, né, que um dólar vale mais de R$ 5. Então, isso gera um gasto muito grande para quem produz em um setor que depende de importação de suprimentos, né? Os problemas de logística, né, que existem no país, a questão do transporte, armazenagem, a estrutura portuária do país, as condições das vias de transporte que deixam muito a desejar, quando a gente faz um comparativo com outros países emergentes ou em desenvolvimento. Os baixos investimentos em ciência e tecnologia são aspectos que geram uma situação de dificuldade para o Brasil, porque o país fica para trás no que diz respeito à produção de ciência e desenvolvimento de tecnologias avançadas, conforme eu já falei anteriormente. A qualificação profissional no Brasil ela termina sendo insuficiente, e isso está diretamente relacionado com a quantidade de recursos que são direcionados para a educação e qualificação de mão de obra. Os altos impostos, né, a carga tributária elevada, que chega a praticamente um terço ou até mais do valor final do produto que se compra, né? Então, isso dificulta a vida de quem atua no setor industrial brasileiro, e a existência de barreiras tarifárias praticada por outros países, né? Já que o Brasil cobra tarifas para produtos que vêm de fora, essa prática também acontece por parte de outros países, não só barreiras tarifárias, que são impostos, como também barreiras não tarifárias, que são, por exemplo, dificuldades estabelecidas no que diz respeito às condições sanitárias do que o Brasil exporta, como, por exemplo, a qualidade da carne, muitas vezes é questionada. Então, isso as condições sanitárias, a qualidade do que o Brasil vai fornecer, abastecendo o mercado externo, as condições sanitárias da carne de frango, de porco, entre outros exemplos, a gente pode considerar como uma barreira não tarifária, né? E aí, apesar de tantas dificuldades, né, a indústria brasileira, ela
mesmo tendo essas dificuldades, ela absorve boa parte do contingente de trabalhadores do país, tendo a participação importante na PEA. Tem alguns setores que passaram por um processo de modernização, de automação muito grande, e isso faz com que a participação de trabalhadores nesse segmento seja relativamente baixa, como, por exemplo, o setor automobilístico, né, que passou por muita automação, por muita mecanização, mas ainda alguns segmentos, como, por exemplo, a indústria têxtil, a indústria de calçados, a quantidade de mão de obra empregada é muito grande, certo? Então, vou fazer um outro slide para concluir o capítulo aqui, para dividir o vídeo em dois e não ficar um arquivo muito grande. Até a próxima.